Em meio à escalada tarifária promovida pelos Estados Unidos, produtos como café, manga, cacau, abacaxi e coco podem ser poupados do tarifaço do presidente Donald Trump contra o Brasil. A sinalização foi feita nesta terça-feira pelo secretário de Comércio americano em entrevista à CNBC. Segundo ele, produtos tropicais não cultivados em solo norte-americano estão no radar para a isenção, né? Porém, ele não citou especificamente o Brasil ou qualquer país exportador que seria beneficiado com a tarifa zero. Em outro momento, Rita, afirmou que a decisão final sobre a taxação será anunciada mesmo até sexta-feira. Ô Rita, a gente pode fazer a leitura que isso é o início ali de um recuo do governo americano ou não? Não, Júnior, isso é preocupação com a inflação deles. Então, por isso que ele citou de forma genérica e disse que cabe ao presidente Trump definir, né, a taxação. Por quê? Ele estava dizendo, eles estão preocupados, sim, com a inflação, com o aumento do preço do café, né? Os Estados Unidos, né? A gente fornece mais de 30% do café que eles consomem. Só a Starbucks, 22% do café da Starbucks é brasileiro e 35% do café consumido nos Estados Unidos é nosso. O suco de laranja é a mesma coisa, é muito mais. Então, eles estão preocupados com a inflação e o Trump quer que abaixe a taxa de juros. Se houver um soluço na inflação, o Jerome Powell está certo em não mexer nos juros. E existe a expectativa, hoje, a super quarta, tem decisão de juros lá e aqui. Então, a coisa que eles não querem é um soluço inflacionário em função desses produtos que não são produzidos nos Estados Unidos e que são importados em larga escala pelos americanos. Agora, se vem do Brasil, do México, de onde vem, a citação foi genérica e nós podemos pegar uma rebarba nisso aí, porque o café, o suco de laranja, o cacau, a manga, né, nós que somos os grandes fornecedores para os americanos e eles não querem pressão inflacionária nesse momento. Eduardo, a Rita disse que a leitura não é essa, não é um início de um recuo. Eu olho de forma muito simplista para a situação e falo, os caras apertaram demais e agora estão vendo que o problema vai afetar eles também. Eu tô vendo ali o iniciozinho de um recuo. Você não tá vendo, não? Não tô vendo, não. O Trump, na minha modesta opinião, é doido. Mas burro, nunca achei que ele fosse doido, ele era milionário. Não, lógico que não. Burro ele não é. Além da inflação citada pela Rita, o que ele tá fazendo é o seguinte, porque, Júnior, vamos pensar bem. Você taxar uma importação em 50%, isso quer dizer, em outras palavras, embargo. Você está fazendo... O Brasil vai ser alvo, a partir do dia 1º, depois de amanhã, de um embargo comercial. Porque como é que alguém vai comprar a laranja lá com 50% para revender? Além da inflação que a Rita citou, tem a possibilidade da escassez. Tem escassez. Se o café brasileiro não for, eles podem ficar sem café. Eles podem ter dificuldade com o cacau, com a manga. Então, aquilo que eles não produzem, para contrapor a importação, eles vão abrir mão suavemente. Não é que vão deixar de taxar. E o que não é, azar. E o que a gente percebe, eu fico escutando, vendo as notícias vindo de Brasília, é o seguinte, a esta altura, 48 horas antes do prazo fatal, já não tem mais chance dos dois presidentes falarem. O Lula, que na minha opinião devia ter se interessado no dia 9, ligar para o Bush, para o Donald Trump, ainda que não quisesse atender, mas devia ligar no dia 9, mas não ligou. Agora, pressionado pela opinião pública brasileira que estava cobrando isso, ele fez esse esboço, Casa Branca nem abanou o rabo. O ministro brasileiro das Relações Exteriores estava em Washington, né, na ONU, em Nova York, na ONU, e falou, estou aqui, posso ir aí, nem ligaram. E há aquele temor também, né, de que se colocar o Lula com ele, que ele dá uma esculhambação no Lula. Ele fez isso com o presidente da Ucrânia, com o presidente da África do Sul. Então não tem clima para eles conversarem. Se sabe agora é isso, é a faca no pescoço, vai ser 50% mesmo. Eu acho que o que pode acontecer é isso. Eles falaram assim, para o café, para a manga, para o cacau e para o abacaxi, a gente vai dar uma tolerância de 10%. Mas não é porque são bonzinhos. Não é porque querem negociar. Não, Eduardo, não é porque é o Brasil, não. É para todo mundo. São os produtos que eles consomem. Exatamente. Não é porque são bonzinhos. É porque eles não querem ficar sem o produto e ter inflação. Não mais que o resto do mundo... Acho que a mensagem clara do Donald Trump é essa. E eu digo isso com tristeza. Na cabeça dele, America
First. E o resto que se dane. Ô Rita, me ajuda aqui. Se tirar o suco de laranja, cacau, o que mais que a gente citou aqui? Café, manga. Sobra de importante aço e Embraer? Ferro e aço, isso aí é complicado, né? Porque ele já falou que é 50%, que ele quer que isso seja produzido nos Estados Unidos, né? Aço, cobre e alumínio, que é estratégico, mas quando né? a gente fala de... A Embraer já estão com esse assento, porque eles precisam dos nossos aviões então para aviação regional. Não, me permita, Júnior. Não, me permita. Não, me permita. Não, tem 2.000 médias e pequenas empresas que exportam, senhor. Tem gente que manda pedra para lá do Espírito Santo, tem gente que manda gengibre, a produção é toda para lá. Vai arrebentar com milhares de exportadores brasileiros, sim. E pequenos exportadores. Então, você tem, por exemplo, a cadeia do mel, do própolis, né? Porque depois que a gente vai ver o tamanho do estrago. Porque o grande problema é que, quando você fala em agro, o agro ele é constituído de muitos, os grandes produtores do agro são os pequenos produtores, que somados fazem todo esse volume. Então, a agricultura familiar é muito importante e eles produzem e exportam através, principalmente, das cooperativas, né? Que é aí que você cria volume e ganha os mercados pelo mundo. Mas, enfim, o estrago vai ser muito grande mesmo. Então, passou da hora de conversar, mas aquilo que for essencial para eles, que eles consomem, eles vão isentar. Mas é a vontade deles e não é para o Brasil, é pelo consumidor americano. A palavra é essa, cooperativas. Esse tarifaço, Júlio, vai destruir milhares de cooperativas que foram construídas com muito sacrifício ao longo do tempo, para poder juntos poder exportar. E aí, William Travassos? Eu acho que tudo que o governo americano quer é isso, essa bateção de cabeça, essa dúvida, essa incerteza. Quando você vai para uma grande negociação, Júnior, você precisa ser frio e você tem que ser técnico. Não adianta levar na emoção, puxar bandeira. Aqui eu sou patriota, eu sou isso, é soberania, vou pro emocional. Não, você precisa ser racional. Então, assim, tudo que a gente está falando hoje é pura especulação. Na hora que sentar para conversar, o papo é outro. Então, tudo bem, não vou tarifar isso não, mas isso aqui não tá legal, amiguinho, só filé mignon para você, não. A gente vai ter que ter um poder de barganha nisso aí, a gente precisa saber negociar. E o que mais me incomoda eu tô vendo com bons olhos a movimentação dos senadores. Tenho que registrar aqui o Carlos Viana, um senador mineiro que está à frente lá. Eles estão se esforçando, conversando com parlamentares. Existe uma mobilização, mas por parte do governo eu vejo uma certa resistência em abrir esse diálogo, e eu acho que isso tinha que ser feito. Isso era para ter acontecido antes, como o Eduardo falou, não aconteceu, e agora a gente precisa aguardar o dia 1º, não tem outra alternativa, amigo. E ir para a mesa de negociação de forma racional e esquecer ideologia, disputa política e falar de negócios. E quando você fala de negócio, amigo, é na ponta do lápis, não tem outra história ou outra alternativa. Agora, se o Trump bater nessa tecla da ideologia, dizendo que o Brasil está se aliando a países inimigos, atacando a moeda americana, ele vai pressionar até o último minuto, até o governo brasileiro abrir as pernas. É o seu segundo maior cliente, gente. Então, assim, é um momento muito delicado e a gente precisa esperar essa caneta do Trump no dia 1º. Para além disso, é só especulação. Gente, oi, Rita. Só acrescentando a fala do Travassos, eu volto com a história. Eu estou falando desse BRICS há 2 anos. E ontem surgiu uma novidade. O Trump deu 10 dias para a Rússia acabar com a guerra. O preço do petróleo disparou. E ele já disse que vai taxar em 100%, que pode taxar a China em 100%, se ela consumir petróleo russo. E isso ele pode expandir para os BRICS. O Brasil é grande importador de óleo diesel da Rússia e de fertilizantes da Rússia. Então a coisa ainda pode complicar pelo lado desse contraponto que o Trump está fazendo e vai fazer em cima da Rússia, da China e do Brasil. E da Índia. A Índia também não está tendo muita facilidade de negociar, não. É o BRIC. No dia seguinte ao tarifaço anunciado, no dia 10, portanto, eu falei isso aqui. Ele está botando o Bolsonaro no pacote. Faz sentido, eles são da mesma corrente, mas a preocupação dele é ameaça à moeda dólar. E ele vai fazer o que puder como imperador do mundo para impedir isso.
Ô Rita, eu podia pegar o telefone depois do Conversa de Redação e te ligar para tirar essa dúvida, mas eu acho que pode ser a dúvida de muitos ouvintes, eu vou fazer ela no ar mesmo. Eu tô olhando para o mercado financeiro, assim, com o meu olhar de leigo, eu não tô vendo os agentes do mercado financeiro com tanto estresse em torno disso. Eu falo com bolsa caindo, dólar subindo, os agentes do mercado financeiro estão olhando para essa história de forma muito tranquila ou é só impressão minha? Não. Até o índice Bovespa, que bateu o recorde, né, um mês atrás, a 141 mil pontos, voltou para 131. Fechou ontem a 132 mil. O índice Bovespa caiu, mas nós estamos sendo seguros pela recuperação de commodities, né? Houve a recuperação do preço do minério de ferro, a Vale subiu, e o petróleo também por causa do Trump. Ontem o petróleo subiu quase 4%, e a Petrobras segurou a bolsa. Agora, o dólar voltou a subir. Apesar de termos uma queda de cerca de 10% no ano, o dólar voltou a subir. Ele estava mais para 5,50, agora já está em 5,60. E se o fluxo de dólares diminuir, como o câmbio é flutuante, o dólar pode voltar lá para os 5,80. E aí traz pressão na inflação. Agora, os juros futuros pararam de cair. Então, nós estamos com a taxa de juros e as taxas projetadas muito altas por muito tempo, o que é ruim. Agora, a taxa Selic não vai ser aumentada hoje exatamente pela... Até teve uma fala do Haddad, que até o Valdir Barbosa foi muito feliz no comentário dele, o Haddad achando bom o preço de alimento está caindo porque vai aliviar na inflação. Pelo amor de Deus, Deus me livre dessa queda de inflação desse jeito. Mas o que nós podemos ter é fechamento. Você está comendo ovo, mas você está matando a galinha. Porque as margens vão cair, nós vamos ter fechamento de empresas, desemprego, perda de PIB, perda de arrecadação. Esse é o cenário. A FIENG fez um estudo fantástico sobre os impactos em Minas Gerais e no Brasil. Então, é muito sério o que pode acontecer daqui para frente. E o mercado brasileiro, a Bolsa, por exemplo, ela está ficando cada dia com um volume menor. Uma Bolsa negociando 16 bilhões, isso é uma vergonha para a 10ª economia do mundo. Então, não está tendo mais negócio. Nós estamos ficando de lado. O nosso mercado está definhando. Agora, dólar subindo, voltou a subir, e juros não estão caindo e não vão cair. Ô, Júnior, de ontem para cá, eu tive duas boas notícias de incêndios adiados. Eu estava lá em cima, perto da Serra Rola Música, um chuvão com vento lá. Eu falei, puxa vida, final de julho, é bem provável que esse ano a serra não queime toda, né? Que dói o coração da gente. E ontem, eu escutando lá de notícias de Brasília, foi confirmado aquilo que o Haddad tinha anunciado para a Edilene. Eles se prepararam e o Lula aprovou na segunda-feira. Assim que sair a confirmação do tarifaço, o governo tem algumas medidas que vai anunciar para evitar um incêndio maior no país. Tomara que funcione.